pergunta é assim: como você poderia descrever o governo de Costa e Silva em relação às repressões estatais? Na verdade, esse governo antecedeu o meu conhecimento, a minha vivência. Eu era muito jovem na época, né? Eu sou de 62. Ah, Então eu era muito jovem na época. Mas a gente passou um pouco mais à frente e a gente sabe um pouco da história. Se você quiser ouvir a minha opinião por favor, sobre por o que eu favor. vivenciei, eu posso dizer. Tipo, Que na verdade, o que eu gostaria muito de saber é, em resumo, sobre esses aspectos, sabe, sobre a ditadura. Por exemplo, como que era a sua realidade, a criminalidade da época, como que eram os serviços públicos, tipo educação, é, lazer, e as liberdades políticas, né? Por exemplo, eu vi que naquela época era bipartidário, né? sim, Era Arena e MDB. MDB. Gostaria de saber principalmente esses fatores, desigualdade social, a transparência do Estado em relação à população. Pois é, como eu lhe disse, a minha vivência não acompanhou de fato uma vivência do que viveram as pessoas daquela época. A gente pegou a pontinha de tudo isso, né? E, inclusive naquela época as mulheres não podiam votar, Isso é a importante. liberdade de imprensa era muito restrita, entendeu? Mas a educação era firme, a educação era uma educação com muita exigência nas escolas, de participação dos alunos. Os alunos eram mais comprometidos com as escolas, os pais tinham mais compromissos em educar os seus filhos, muito embora a oferta de educação naquela época não é igual a de hoje. Ou seja, a desigualdade. Principalmente se tratando do interior do Brasil, porque eu sou lá do interior do Brasil, não sou aqui de grande centro, tá entendendo? Então, as poucas ofertas de graduação, por exemplo, só tinha nas capitais. No interior do país não tinha graduação nenhuma. Você acredita que esse esforço em parte dos alunos tem alguma relação com a autoridade da época, com o jeito que era imposto a educação? Tinha sim, era o regime que, que fazia as pessoas pensar sobre a criação, restringia as pessoas de certas aberturas, de certos movimentos, de aparecer, aí evidentemente que isso tinha um reflexo dentro de casa. Então, se você é educado para ser um cara rigoroso, automaticamente você vai ensinar seu filho a ser rigoroso também. Você entendeu? Então, o governo em si, evidentemente que exigiam a educação e as pessoas aprendiam o que é que o Estado pensava, por que o Estado pensava. E o povo não reclamava naquela época. Quando eu falo do povo, eu falo da grande maioria do povo. O povo mais voltado em busca do crescimento, mais voltado para a educação, mais voltado para a família, eles não reclamavam As disso. pessoas mais conservadoras, né? Exatamente. Eles não reclamavam do regime. Aliás, eles respeitavam muito e aplaudiam o regime em si. Esse é um ponto... Esta era uma realidade, principalmente se tratando de interior. Ah, tá. Entendeu? Agora, nos grandes centros tinham os comunistas, os revolucionários A parte dos estudantes, que buscavam a liberdade de política. E esse movimento em si mesmo não vivenciei, entendeu? A comunicação naquela época era muito fraca, Restringida. não existia telefone, não existia. A comunicação era só através de carta, através não, acho que era só a carta mesmo em si, então não tinha telefone, não tinha nada, o povo não conhecia nada disso, então a notícia demorava a chegar. O que se passava no grande centro não chegava no interior, que nem chega hoje online, que nem nós temos aqui um aparelho na mão. Momento E instantâneo. essa conversa aqui, se você quiser mandar para os Estados Unidos, daqui a 2 minutos ela está lá. É verdade. Não é verdade? Sim. Então, no meu entendimento, para a minha educação, para a educação da minha família, não houve ditadura. Não houve ditadura. Ok. Tá, Obrigado. muito obrigado.
sou uma cidadã já de longa data, né? Nasci em 59 e eu me chamo Edith Álvares. Bom, esse período fez eu notar muitas coisas e fatos que estavam acontecendo de fato, né? O primeiro governo do Castelo Branco, aquele que declarou, não é mesmo, um ato institucional e logo nesse deu poderes aos militares da época, né? Permanência do poder. Ou seja, uma óbvia centralização de poder, não é mesmo? Também ocorreu o fim das eleições diretas, lembra? Que, ao meu ver, é basicamente ter tirado a liberdade política das pessoas, sabe? E olha, ocorreu muita barbaridade, muita violência, brutalidade, tortura. Tinha vários métodos que até trouxeram de fora. Na época eu lembro, deixando as pessoas naquele o pau de arara, não sei se você já ouviu falar, dava um choque nas pessoas. Era sanguinário. Bom, e quem era torturado eram os opositores, né? A princípio era esquecer a liberdade de expressão. Não existia mais isso. Bom, aquele tal do Costa e Silva no seu governo que tinha decretado o AI-5, né? Eu acho que assim, era uma repressão por parte do Estado. Nossa, eles puniam os opositores. Mas eu posso falar, olha, vocês hoje têm imprensa, internet, né? Não tem nada censurado. As músicas podem estar explicitadas, mas naquela época não. Era muito controle sobre as mídias. Notícias manipuladas, né? Vocês hoje em dia chamam de fake news, né? Sabe? A única coisa que aconteceu assim pra melhor mesmo, por incrível que pareça, foi a economia, né? E muitas casas foram construídas, que eram financiadas pelo BNH, que era o Banco Nacional de Habitação e outros investimentos. E teve na época do Médici e o tricampeonato mundial de futebol, né? Que a gente foi campeão. Impossível esquecer. Bom, apesar de tudo, teve coisas boas como segurança, respeito à polícia, à família em primeiro lugar, não é? As crianças podiam brincar, fazer tudo que tinham direito, praticamente, não é mesmo? Por assim dizer. Mas claro, a programação era censurada pelo governo. Eu diria até que, para concluir assim, o Brasil se desenvolveu bastante, já que as estatais cumpriram seus deveres de educação, estradas com uma boa infraestrutura e tinham fartura na mesa, né? A única coisa que você precisa fazer é não se rebelar contra o Estado. Só que todas as coisas boas se encontravam nos centros urbanos. No interior não. O Brasil era um país muito grande, apesar de ter qualidade, faltava quantidade. Bom, é basicamente isso. Eu expus um pouco da minha opinião. Então, obrigada.